Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto, Senhor, pela Tua presença que já é tão notória no meio de nós, Senhor, porque Tu, Senhor, nos trouxe nessa noite e sabemos que tem um propósito, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada jovem, cada família aqui representada que o Senhor trouxe. Senhor, não deixe sair deste lugar, Senhor, da mesma forma que entrou, mas que o Teu Espírito, Senhor, venha tocar no nosso coração nessa noite. Tua vontade prevaleça. Senhor, agora abençoa o Teu servo, Senhor, que não seja ele falando, mas sim Tu, Senhor. Mas aquilo não o que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor queira falar conosco, Senhor. Mesmo que seja uma palavra de confronto, Senhor, que a gente não queira ouvir, que o Senhor venha falar conosco, nos instrui nessa noite, Senhor. Espírito Santo, se mova no meio de nós e faça grandes coisas. É isso que eu lhe peço e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abra as vossas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder ministrar a Sua palavra nesta noite. É uma grande alegria poder estar aqui. Confesso que estou tremendo nesta noite, mas Jesus está aqui. Eu louvo a Deus pela diretoria da Almador, a pessoa da irmã Vanice, que foi quem me estendeu o convite, e confiaram, não em mim, mas no Espírito Santo para falar conosco nesta noite. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, que chegaram nesse lugar com alegria, com gratidão em seus corações, para louvar o nosso Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Quem chegou aqui faminto ou sedento pela palavra, Jesus já falou e continuará falando aos nossos corações. Não posso deixar de louvar a Deus pela vida dos novos ministros. Eu pude ouvir a Nicole, o Eduardo, o Samuel, também a Júlia. Acho que também a Cindy deixou uma palavra aqui, se não me engano. E hoje, ouvir o Gabriel. Se saíssemos aqui apenas com a palavra que o servo do Senhor trouxe, nós já sairíamos abençoados. Eu quero dizer aos irmãos que já assumiram este lugar, que estão assumindo, que as lutas são grandes, mas não desanimem. Jesus vai continuar aguardando vocês todos os dias e os abençoará cada dia mais. Mas sem mais demora, assim está escrito, 1 João capítulo 13, versículo 15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando a Deus. O tema da Almadur deste ano fala que devemos ser irrepreensíveis até a vinda de Jesus. É um tema bastante abrangente e podemos falar a respeito de vários assuntos. O que é irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não precisa ser corrigido, porque corrige a si mesmo. E nesta noite, eu trouxe uma palavra que eu acredito que
nós, como igreja do Senhor, temos negligenciado, temos deixado de lado, não temos nos importado com tal mandamento de Jesus. Eu vim falar sobre perdoar. E não dá para falar sobre perdão sem falar de amor. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A primeira carta que João escreve, entre 80 e 95 depois de Cristo, até então, João era o único dos apóstolos de Jesus que estava vivo. E ele escreve, muito provavelmente, às igrejas que estavam na Ásia, sob sua responsabilidade. O tema desta carta é verdade e justiça. E o principal assunto que João traz é acerca dos falsos ensinos. Basicamente, falsos mestres estavam tentando enganar a igreja do Senhor, ensinando que não era necessário a fé salvífica, a obediência aos mandamentos de Jesus e uma vida santa, separada do pecado e do mundo. João escreve esta carta refutando e condenando com veemência os falsos ensinos e os falsos mestres. Aqui ele compara, associa os falsos mestres a anticristos. Eram homens que serviam a Deus, mas que em determinado momento se distanciaram da vontade de Deus por rebeldia, e agora estavam tentando levar consigo a igreja do Senhor. Nesta carta também, João expõe características de verdadeira comunhão de um crente com Deus. E revela 5 evidências específicas no crente que tem ou que pode ter certeza da salvação. Uma dessas características é a evidência do amor a Deus e aos irmãos na fé. Mas o que é perdão? Perdão é a remissão de uma culpa, ofensa ou dívida. Todos sabem, e se não sabem, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, com seu amor e misericórdia, Ele envia seu Filho ao mundo para nos remir, nos perdoar, levar sobre si a nossa culpa, as nossas dívidas e as nossas ofensas. E pelo seu sangue, nós podemos ter agora a nossa aliança, a nossa intimidade com Deus reatada. Só que Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 37, Ele diz: perdoai e sereis perdoados. Percebam que algo que se dá continuidade, uma coisa precisa da outra. E Jesus está dizendo que para que nós sejamos perdoados por Deus, nós precisamos também perdoar o nosso irmão. Por isso ele diz, e Marcos registra no capítulo 11, versículo 25: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Jesus diz: perdoai se tem, caso tenha alguma, qualquer que seja a coisa contra alguém. E a fim de que Deus também nos perdoe, porque nós também falhamos e erramos. E nesta noite eu quero dizer que nós como igreja estamos falhando, porque não damos o devido valor,
Não estendemos a mão para ajudar o nosso irmão quando ele cai, quando ele peca, quando ele falha. Não entendam mal, eu não estou dizendo daquele que vive na prática do pecado, que a gente repreende e não muda. Também não estou falando daquele que se vitimiza. Eu estou falando daquele que ama a Deus, que honra a Deus, que obedece a Deus, mas que em algum momento da sua caminhada, ele peca contra Deus porque é ser humano. Por exemplo, Davi era um homem que amava a Deus, que honrava a Deus, que obedecia a Deus, mas em determinado momento ele peca contra Deus, se arrepende de coração e Deus o perdoa. Só que nós não perdoamos o nosso irmão quando ele comete seu erro. Pelo contrário, nós acusamos, nós apontamos o dedo, nós maltratamos, nós desprezamos. Quantos que poderiam estar aqui nesta noite, que poderiam servir a Deus junto conosco, que amavam a Deus, mas que em determinado momento eles pecaram, e a vergonha, o sentimento de decepção, lhes distanciou de Deus, e nós como igreja fizemos com que ele se distanciasse de nós, e ele pelo desprezo e por sem forças, ele saiu, e até hoje não voltou. Eu vos pergunto nessa noite, de quem é que Deus requererá este sangue? De nós, obviamente. Se ele morrer lá no mundo em pecado, ele não irá para o céu, e nós estaremos contribuindo para isso. Quantas vezes alguém peca, adentra as portas da igreja, e nós com os nossos olhos acusadores, fitamos no irmão, e o desprezamos, falamos mal dele para os outros, não temos coragem nem de falar para ele, é para os outros. Nós estamos perdendo muitas almas desse jeito. Quem pode abrir a sua Bíblia, abre em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, Paulo está dizendo ao Timóteo acerca da humanidade nos últimos dias, dos ímpios, que não serão salvos. No versículo 3, na minha tradução, uma das características que Paulo dá acerca dos homens é que eles serão incapazes de perdoar. E eu quero te dizer nesta noite, que se você é incapaz de perdoar o teu irmão, você se assemelha ao ímpio, que não chegará à salvação no dia do Senhor. Mas no capítulo 4 e versículo 32 de Efésios, Paulo diz: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Percebam que isso é uma advertência para nós como igreja do Senhor, que da mesma maneira como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar o nosso irmão. E mais especificamente, eu não falo daquele irmão que falou mal de ti, ou daquele irmão que está triste com alguém, eu falo mais principalmente daquele irmão que pecou contra si mesmo, contra o seu próprio corpo, não te ofendeu em nada, e mesmo assim você o acusa, você aponta o seu dedo, e não o ajuda, não o perdoa. Em 1 João capítulo 4, versículo 21, e no capítulo 5 e versículo 1 diz: ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado.
Mas talvez você pense, isso é João quem está dizendo. Pois então abramos as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 13, versículos 34 e 35, palavras de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quantas vezes você evangeliza o seu colega de trabalho ou de escola, o seu vizinho, o seu parente, dizendo Jesus perdoa, mas você não é capaz de perdoar o teu irmão? Eu faço uma pergunta nesta noite. Um corpo cujo algum membro está debilitado ou sem forças, tem capacidade de desempenhar a sua função perfeitamente e em plenas condições? Não tem. Aos que estudam, se lhes ataca uma dor de cabeça muito forte, você consegue estudar? Provavelmente não. No seu trabalho, talvez uma dor muito forte, você até consegue fazer alguma coisa, mas não é da mesma maneira que você faria se estivesse totalmente com saúde. Como é que nós podemos oferecer saúde ao mundo? Como é que nós podemos ser luz para o mundo se tem trevas internamente? Se estamos enfermos internamente? Eu sugiro que nós devemos nos acertar aqui dentro, primeiramente. Ajudarmos uns aos outros para estarmos plenamente na presença de Deus. E assim, consequentemente, o mundo vai sentir que Jesus perdoa, que Jesus ama e que Jesus quer salvá-lo. Jesus mesmo disse: através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Eu te pergunto, você tem coragem de vir aqui à frente, agora, e confessar o teu pecado à igreja? Eu suponho que não. Por quê? Quando nós falhamos, a igreja, nós sentimos medo que a igreja nos separe dela. Nós não sabemos mais como os irmãos irão reagir se nós pecar. E nós temos medo de ficar distante da igreja. E é exatamente isso. Porque nós, como igreja, não damos bom testemunho nessa área. Nós negligenciamos nessa área achando que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Quem sabe você pensa: eu estou cantando, eu estou pregando, eu oro, eu jejuo, está tudo dando certo na minha vida. Mas quem sabe parte disso seja a ilusão de Satanás, para que você não vigie em alguma pequena área, e naquele dia, esta pequena área tire o céu de você. Quantas vezes você, após uma trajetória com Deus, pecou? Isso produz em você um sentimento de culpa, de vergonha, de decepção. Você dobrou o joelho para orar e na sua mente você sentiu que não deveria estar ali, que Deus não te ouviria, que Deus não te perdoaria. Quantas vezes? Eu te pergunto, é Deus quem te acusa? Não, porque Ele quer te perdoar. Sabe quem é que nos acusa? Satanás. Quando nós acusamos o nosso irmão, nós estamos nos assemelhando a Satanás.
pelo contrário, quando a gente se sente envergonhado, a gente deveria ainda mais se humilhar na presença de Deus. E isso se tornaria muito mais fácil com a ajuda dos irmãos. Isso está escrito: confessando vossos pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, a fim de sermos curados. A palavra é tão simples e nós não entendemos. Nós temos que estender a mão aos nossos irmãos. Nós temos que ajudar os nossos irmãos. Eu não estou dizendo que eu sou contra o irmão pegar alguns meses de banco em disciplina, não. Mas eu estou dizendo que eu sou contra nós distanciarmos o irmão. Fica aí que eu fico aqui, porque eu não quero me contaminar. Isso não. Jesus abomina isso. E o que é que nós temos feito? Nada. Versículo 19 e 20, ainda de Tiago, capítulo 5. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Perceba essas palavras que Tiago diz. Em outras versões dá a entender que se o irmão está se desviando, está pensando em abandonar a fé, nós conseguimos fazer com que ele volte, a gente contribui para o perdão de uma grande multidão de pecados. E não é esse o nosso objetivo? Quando a gente evangeliza, a gente não quer livrar as almas da morte, levando a elas, oferecendo a elas o perdão dos seus pecados que Jesus prometeu. Por que nós nos importamos tanto com os que estão lá fora e desprezamos os que são nossos irmãos? Eu havia lido que todo que crê em Jesus é nascido de Deus, e todo que é nascido de Deus ama o Pai, e de igual forma ama o irmão. Por exemplo, o irmão Carlos crê em Deus, é nascido de Deus. Eu creio em Deus, sou nascido de Deus. Automaticamente eu tenho que amá-lo como meu irmão, como meu semelhante, como filho de Deus. Mas se eu não o amo, em alguns versículos anteriores João escreve: como vós podeis amar a Deus a quem não vê, e não amar o vosso irmão que vocês veem, que vocês compartilham da mensagem de Deus, várias vezes se reúnem para orar e para jejuar, mas como você pode não amá-lo? Aleluia. João, 1 João capítulo 2, versículo 4. Está escrito: aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Se amar o irmão é um mandamento e nós negligenciamos ou não cumprimos com esse mandamento e achamos que está tudo bem com Deus, nos tornamos mentirosos. E a verdade, quem é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. E aqui diz: a verdade não está nele. Como pode a gente estar bem com Deus se Jesus não está em nós? Nesta noite eu quero que vocês reflitam que para ser irrepreensível tem que buscar cumprir todos os mandamentos de Deus. Não somos perfeitos, pecamos. Mas eu quero vos lembrar que nos versículos 1 e 2, ainda do capítulo 2 de 1 João, está escrito: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais,
mas pelos pecados de todo mundo. Eu quero que você preste atenção nas palavras que João está dizendo. Que nós temos alguém para nos defender diante de Deus. Que nós temos alguém para interceder por nós diante de Deus. Quem? O próprio Jesus, que deu a sua vida por mim e por você. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, por nossas ofensas pessoais, mas pelo de todo mundo. Como eu posso dizer que Deus me perdoa se eu não perdoar o meu irmão e achar que Deus não vai perdoá-lo também? Como? Quando você se ajoelha para orar, Deus joga na tua cara que você pecou? Deus joga na tua cara os teus pecados, os teus defeitos e falhas? Não. Ele te trata como filhinho. Caros filhinhos, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está aqui nesta noite, como advogado das nossas almas. Eu quero te lembrar que o advogado está aqui hoje, para hoje. Amanhã a gente não sabe como será. A única certeza que nós temos é que Apocalipse nos mostra que o advogado um dia será juiz. E nesse dia, aquele que é misericordioso e que perdoa, não vai mais nos tratar com misericórdia. Nesse dia Ele não vai nos amar mais tanto assim. Por isso eu te aconselho, se entregue a Jesus hoje. Receba Jesus hoje no seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Nessa noite eu convido você a abrir as portas do teu coração, e pela fé receber Jesus. Dizer a Jesus: Jesus, entra e faz morada aqui no meu coração. Transforma a minha vida por inteiro, Jesus. Quando Jesus chega e faz morada, Ele muda por completo. E Ele nos dá capacidade de mantermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. E como igreja, unidos em Cristo Jesus, anunciarmos as boas novas de paz e salvação à humanidade. Eu te convido a ficar em pé nesta noite. Quão lindo seria se nós tivéssemos coragem de nos reunir com aqueles irmãos que talvez temos brigado, estamos entristecidos um com o outro, e pedíssemos perdão uns aos outros. E estender a mão dizendo: eu estou contigo, vamos juntos para Sião. Vamos juntos adentrar pelas portas celestiais. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Jesus. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está aqui. E eu creio nesta palavra quando ela diz que Jesus vai morar em nossos corações através do Espírito Santo. E Ele transforma as nossas vidas. Você só tem que depositar a sua fé nele, crer nele de todo o coração, confessá-lo com a sua boca, amá-lo sobre tudo. Eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se Jesus voltasse agora, você subiria com Ele? Nós como cristãos temos que ter certeza.
Se nós não temos, hoje você tem a oportunidade de chegar aqui à frente e dizer: Jesus, eu quero ter certeza da minha salvação. Habita no meu coração. Eu não preciso de mais nada além de Ti, porque eu sei que quando Tu morar em mim, as coisas serão supridas automaticamente, porque Ele está conosco todos os dias. Se a palavra de Deus falou contigo, passe aqui à frente, por favor, vamos orar. Vamos nos alegrar em Jesus. Vamos chamar Ele para habitar em nossos corações e entregar a nossa vida por inteiro para que Ele faça a sua vontade. Eu convido o Evandro e a Thaís para estarem passando aqui e cantarem um hino. E enquanto eles cantam, você passe aqui à frente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer: eu pequei contra Deus. Não tenha vergonha de dizer: eu pequei contra a igreja, eu entristeci o Senhor. Não tenha vergonha, vem aqui e confessa diante de Deus. Vergonha será naquele grande dia você não entrar para morar com o Senhor no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Leva-me além, Aleluia. a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz, Aleluia, mostra tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, 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 que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos nessa noite e declare: eu sou livre.
sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos mais uma vez, declare com essa verdade, diga com todo o seu coração: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essas são as palavras de Jesus para ti nesta noite, enquanto ainda há oportunidade. Eu pergunto se há alguém entre nós que quer reatar a amizade com Jesus, que quer se reconciliar com Jesus, que quer aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que faça um sinal com sua mão, por favor. Aleluia. Nós vamos orar, e eu vou pedir para que Jesus faça morada ao teu coração. E você daí, você também clame a Jesus, porque Ele vai entrar no seu coração e vai mudar e resolver aquilo que precisa ser resolvido na tua vida. Vamos orar então. Maravilhoso Deus e soberano Pai, graças te damos, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova todas as manhãs. E a multidão das tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra que falou conosco nesta noite. E eu peço, Pai, escreve-as na tábua do nosso coração, para que como servos do Senhor possamos corrigir a nossa vida, amar ao Senhor sobre tudo e todos, e amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Pai, eu te peço nesta noite, aquele coração que está aberto, quebrantado a Ti, faz morada nele, Jesus. Derrama a Tua presença, derrama o Teu sangue sobre essa vida, purifica de todo o pecado, santifica na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Jesus. A Tua verdade nos liberta. Nos despede em paz, Jesus, e cheios do Teu Espírito Santo. E que possamos, Pai, de hoje em diante, iluminar, ser luz para este mundo perdido, para que alcancemos aqueles que ainda hão de ser salvos pelo poder da Tua palavra. Eu dou graças a Jesus, porque o Senhor está aqui, e o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. Amém.